que é que aconteceu com o PPS de João Pessoa? Porque os partidos na Paraíba, do Brasil, de uma forma geral, surpreendem a gente de vez em quando. E esta semana fomos tomados da surpresa de ver a dissolução da direção municipal do PPS, o Partido Popular Socialista, que é comandada em nível nacional pelo deputado federal Roberto Freire. Na verdade, meu caro Hermes, nós assumimos a comissão provisória do PPS em João Pessoa em razão de gravíssimas irregularidades que foram detectadas pela direção nacional de nossa legenda e que davam conta de uma tentativa de fraude no sistema interno de filiações do PPS. Para explicar de maneira mais didática a toda a sociedade, é preciso dizer que no último dia 23 de setembro, nós nos reunimos junto com membros da direção nacional do nosso partido e estabelecemos as regras que iriam reger tanto os congressos municipais quanto o congresso estadual do PPS no dia 8 de novembro. E segundo essas regras, aqueles filiados até o dia 22 de setembro, portanto um dia anterior à reunião acontecida, apenas aqueles filiados até o dia 22 de setembro estariam aptos para votar e serem votados nesses congressos, desde que estivessem até o dia 2 de outubro em dia com as anuidades partidárias. De modo que nós observamos, durante o período do dia 23 de setembro ao dia 2 de outubro, algumas irregularidades que nos chamaram a atenção. Foi detectado uma falha no sistema de informática do nosso partido e nós, infelizmente, é preciso dizer isso, nós observamos que algumas filiações foram artificialmente criadas. Pessoas que eram filiadas antigas do partido em 2002, em 2003, em 2004, subitamente desapareceram do rol de filiados e foram substituídos por novos nomes, aproveitando-se o mesmo número de inscrição e aquela data anterior. E com base na coleta de dados, nós chegamos ao espantoso número de 115 alterações no sistema de filiação interna de nosso partido. Levamos essas denúncias à direção nacional do partido, que optou, em razão da gravidade das denúncias e dos fatos, optou pela dissolução do Diretório Municipal de João Pessoa, já que foram detectadas falhas que, na realidade, fazem com que o princípio da ética e da decência, tão preservados e tão cultivados em nosso partido, tivessem, infelizmente, tivessem sido colocados em xeque. De modo que essa decisão foi fruto dessas irregularidades detectadas e nós assumimos com muita honra a direção do PPS, mas não queríamos que a causa originária dessa presidência tivesse sido essas falhas tão graves que foram apuradas. Uhum. Certo. Agora, eu imagino que essas investigações, essas apurações internas, concluíram pela veracidade dessa informação que vocês repassaram à direção nacional. Por isso a direção nacional, constatando realmente essas irregularidades, é que decidiu dissolver, que é um ato extremo dentro da vida partidária. Exatamente. Essas irregularidades elas foram apuradas pela direção nacional, já que o sistema de software do partido conseguiu identificar qual foi o usuário que operou essas mudanças e, com base nessas investigações, a Executiva Nacional do Partido decidiu dissolver o Diretório Municipal de João Pessoa, que era até então presidido pelo atual superintendente da LOTEP, Fábio Carneiro, e excluí-lo da Comissão Provisória Estadual, já que ele também fazia parte deste organismo partidário. Quer dizer que ele não deixou o partido, ele foi expulso do partido, é isso? Não, na verdade, após a decisão que foi tomada pela Executiva Nacional do Partido, Fábio Carneiro pediu a sua desfiliação, já que este caso seria encaminhado para o Conselho de Ética de nossa legenda. Quer dizer, ele se antecipou ao Conselho de Ética, é isso? Antecipou-se a apuração por parte do Conselho de Ética e pediu desfiliação
de nossa legenda. E o que é mais grave é que, dentre as pessoas que foram artificialmente filiadas ao nosso partido, nós identificamos algumas delas como sendo servidoras do governo do Estado, o que demonstrou de modo muito claro aquilo que nós sempre dissemos, que o grupo do governador Ricardo Coutinho queria fazer com que a nossa legenda fosse submissa aos interesses da Granja Santana. De modo que nós que queríamos ganhar no voto, disputando de maneira lícita, limpa, ética e moral, tivemos que assumir essa missão de presidir o partido diante de tantos escândalos, e isso faz com que a nossa responsabilidade aumente ainda mais, já que nós temos que, de maneira muito clara, nós temos que estabelecer um contraponto a tudo aquilo que era feito até então em nossa legenda. Certo. Baseado nessas denúncias, nesses fatos gravíssimos internos do partido em João Pessoa, a ala que o senhor integra pensa em pedir a apuração no diretório estadual também, nas filiações do diretório estadual? Na verdade, as falhas foram detectadas apenas na cidade de João Pessoa. Em outros municípios não houve esse tipo de expediente. Exatamente, não houve esse tipo de expediente. E, na verdade, tanto a deputada Gilma, é preciso dizer isso, quanto o prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, ficaram tão espantados quanto nós, quando descobrimos essas irregularidades. E isso é absolutamente lamentável, porque a democracia ela deve ser vivida dentro das raias da lei. Tudo que é ilícito deve ser banido do jogo democrático. E, repito, nós queríamos disputar a presidência do PPS no voto, ganhar de maneira limpa. Mas, diante de tantos escândalos, a direção nacional teve que tomar essa atitude de força.